Muito bem. Eu vou convidar para vir aqui a Vivinha. Nós vamos ter a alegria de ouvir a Vivinha trazendo a palavra hoje pela manhã, nesse domingo de motivação especial, que é o Dia das Mães. E ela vai trazer a palavra para nós. Eu quero orar por ela primeiro. Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre nós. O Senhor tem sido bom, Pai. O Senhor tem sido aquele que cuida de nós, que não nos desampara e que sempre nos ama primeiro, Pai. Que coisa boa. Pai de amor, agora eu quero te agradecer porque nós temos a liberdade de te cultuar, nós temos a liberdade de usar esse lugar que é casa de oração, que é tua casa de oração. E nós agora suplicamos as tuas bênçãos sobre a Vivinha, Senhor. Que o Senhor a unja com teu Santo Espírito, que tudo aquilo que ela venha dizer, tudo aquilo que ela tenha sentido no seu coração, seja providência e unção do teu Santo Espírito sobre ela, Pai. Tudo isso te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amada igreja. Bom é estar aqui. Bom é estar na casa do Pai. Bom é estar onde Deus nos chamou para servir. E a gente quer isso. Ontem o dia foi bastante agitado no comércio, né? E ontem foi a feira de ciências aqui na escola da Tainá, da Raquel, de um monte de criança. Raquel não, Rebeca. Irmãos, a gente sempre troca nome. E o grande comentário que a gente ouvia é: onde você vai passar o Dia das Mães? Para onde você vai no Dia das Mães? As pessoas indagando, outros pensando: vou enfrentar fila de restaurante, né? Porque Dia das Mães é o dia que o restaurante fica mais cheio. E eu quero convidar os irmãos essa manhã para passarmos o Dia das Mães num local diferente do que a gente normalmente costuma. Eu quero convidar toda a igreja a passar o Dia das Mães aos pés da cruz. Então, vamos lá para João, capítulo... Calma aí, o tempo passou e agora preciso de algo que senão não vai. João, capítulo 19, versos de 25 a 27. Evangelho de João. Na nossa classe, na EBD, nós estamos passeando nos evangelhos. E na semana passada a gente fez uma introdução ao Evangelho de João. E João é um personagem muito especial, muito querido, ele mesmo diz, e a gente assim o percebe. E João ele vai fazer uma narrativa aqui que nenhum dos outros evangelistas coloca, porque é algo extremamente íntimo e pessoal. Então vamos ler João 19, versos de 25 a 27. João 19, versos de 25 a 27. E diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, ou seja, João, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, eu quero destacar duas palavras desse texto que nós lemos: vendo e junto. Vendo e junto. E nós vamos pensar um pouco sobre isso. Esse texto é usado e observado por muitas pessoas, assim, muitos teólogos, de forma bastante... leva para um lado, leva para o outro, mas esse texto eu fico pensando assim: puxa vida, Jesus, quando começa seu ministério, né, o primeiro ato que ele faz, que é aquela multiplicação não, a transformação da água em vinho, Maria se refere a Jesus, e como é que Jesus se refere a Maria? Mulher, que tenho eu contigo? E aqui a gente está vendo Jesus encerrando seu ministério terreno. E, novamente, como ele se refere à mulher? Porque o texto é interessante. A mulher, como ele se refere a Maria? O texto fala assim: vendo sua mãe. E como é que ele fala com ela? Mulher. Será que era porque ele iniciou dessa forma, ele também fechou? Ou será que, na realidade, nesse momento, ele viu sua mãe? Mas, quando ele olhou para sua mãe, ele viu cada uma de nós, mulheres, ali, e trouxe uma mensagem especial. Porque quem era mulher naquela época? Que seria a situação de Maria? A gente pode presumir que José já havia falecido.
Nós sabemos que eles tiveram outros filhos, mas Jesus era o filho mais velho. É interessante que, quando Jesus começa a pregar, muitas pessoas falam, mas esse daí não é o carpinteiro? Então, a gente presume que Jesus, no seu papel de filho mais velho ali naquela região, ele tinha o dever de sustento da sua família. Eu imagino que ele sustentou até que seus demais irmãos pudessem dar conta, e ali depois ele seguiu para o que Deus o chamou, né? Para o ministério que ele realmente veio como o Filho de Deus, sendo Deus aqui na Terra. Mas agora, Jesus está partindo. E é interessante, a Bíblia é muito poética, né? E a vida de Jesus, tem um poema que diz que Jesus era poesia, e ele realmente era o verbo, e é o verbo quem tudo faz poesia. E é interessante que Paulo fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, e se humilhou, e se fez homem até a morte de cruz para nos salvar. Esse texto de Paulo fica muito bem retratado aqui nessa história. Porque Jesus, ele sai da sua dor suprema, porque imagina a dor que Jesus estava na cruz. Quem, no seu momento de dor, foca, olha e vê a Edna. Ele foca, olha, vê a Magali. Vê cada um de nós, vê a Mônica, eu não esqueço mais seu nome, Mônica. Vê a Mônica, vê a Elais, vê a Carla, vê a Rejane e fala, mulher, eu penso em você todo o tempo. Acho que o primeiro momento que nós queremos destacar é que Deus nos vê. E Ele vê o que está no nosso coração. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus, que Ele passou por tudo. E Ele conhece o que vai no coração de cada uma de nós, mães, mulheres. Ele sabe a angústia inominável que Maria devia sentir. Porque que dor é essa? De ver seu filho ali naquele momento, aquele a quem Deus deu para cuidar. E Ele fala, mulher, eu quero te dar consolo, eu quero te dar abrigo, eu quero te dar conforto. Eis aí teu filho. Agora vamos pensar no João, homens. Quem era o João? João, Carla viu para a gente na semana passada, era o mais novo dos discípulos. Ele devia ter aproximadamente uns 24 anos. E dentro da concepção judaica, um homem respondia na sociedade depois dos 30. Então, ele era um menino. E a gente hoje tem meninos, cabeça de adolescente, às vezes com 24 anos. E é normal. E esse jovem, tão jovenzinho, foi o único dos discípulos que perseverou e ficou até o fim, não foi? Mesmo João vai falar no capítulo 15 que Jesus é a videira. Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim, esse eu amo. Esse vai dar fruto e esse eu amo. E o Pai também vai permanecer nele. João permaneceu. Homens, a despeito das circunstâncias, permaneçam. João também estava com um sentimento de orfandade, porque ele acabou virando o irmão caçula de Jesus. Jesus, em um determinado momento, fala, aquele que me ama, aquele que me segue, esse é minha família. Esse é meu pai, esse é minha mãe, esses são os meus irmãos. E a gente vê que a relação de João com Jesus era extremamente próxima. Quem deita no peito de alguém durante uma refeição? Tem que ter muita intimidade. O que João viu, que os outros discípulos, de repente, não viram, porque ele e Pedro eram aqueles amigos mais chegados para Jesus. E João foi quem permaneceu. E Jesus, é interessante, nós estamos nessa questão toda previdenciária que nos apavora, e até hoje no mundo árabe, não existe uma previdência onde o Estado tem a responsabilidade de cuidar dos seus idosos. Não. A realidade é que os filhos têm o dever de cuidar dos seus pais. Pronto. São os filhos que vão sustentar. É claro, nós vamos ter o idoso como ancião. É uma outra visão, né? Eles respeitam a figura do idoso. Maria estava longe de ser uma idosa. Mas Maria, quer dizer, nos nossos olhos atuais, né? Mas pensando na época, ela era uma viúva. Tinha outros filhos, mas outros filhos que não concordavam ainda com o Evangelho. A gente percebe que os irmãos de Jesus, alguns deles vão se converter mais à frente, eles já fizeram oposição direta ao ministério de Jesus. Então, Jesus precisava ter certeza que sua mãe seria cuidada. Jesus precisava ter certeza que sua mãe seria amada. Mães, mulheres, Jesus quer ter a certeza que vocês são amadas, porque Ele nos ama. Mas Ele precisa de braços.
que somos nós. Ele precisa de olhos, ele precisa de colo. E ele quer usar a cada um de nós, como esses braços, como esse colo, como esse olho que olha, que sente a dor no outro. Porque foi isso que ele fez com Maria, ele viu. Foi isso que ele fez com João, ele viu a necessidade que João ia precisar de alguém que o amparasse. Por que eu acredito que quando ele viu e falou Maria, não falou Maria, não falou mãe, mas falou mulher? Porque a gente vai ver Deus tomando essa mesma atitude em diversos momentos na Bíblia. Tem uma personagem que eu tenho um carinho especial, e eu convido os irmãos que abram suas Bíblias, lá no Velho Testamento, para a gente ver como o padrão de Deus é fabuloso. Livro de Gênesis, capítulo 21. Uma certa escrava, mãe de um filho adolescente, de repente se vê absolutamente sozinha. Vamos ler, então, Gênesis 21, os versos de 14 até 20. Não, até 21. Gênesis 21, de 14 a 21. Agar, a história de Agar. Um pedacinho da história de Agar. Diz o seguinte, Gênesis 21, de 14 a 21. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu-lhe o menino e os despediu. Ela saiu, esse texto tão belo, né? Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto. Afastando-se, foi se sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O menino também estava chorando, ou estava orando, a gente não sabe. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. É tão fantástico o trato de Deus com Agar. Quem era Agar? Ela servia a Deus? Ela era serva da mulher de Abrão. E, de repente, nós mulheres adoramos planos estratégicos para ajudar, né? E Sarai resolveu fazer um plano estratégico para agilizar o tempo de Deus e providenciou um costume da época que a sua serva tivesse relações com Abrão, e dali nasceu Ismael. Mas isso causou um profundo incômodo. Antes de nascer Ismael, no capítulo 16, Agar já começou a ficar se sentindo, porque quem era um escravo naquela época? Era ninguém. E ela começou a se achar demais. Olha, no capítulo 16, ela e Sara já vão ter o primeiro grande conflito, e Sara põe ela para fora, ou ela foge, melhor diria. No capítulo 7, ela fugiu de Sarai e diz o seguinte, tendo achado o anjo do Senhor, Gênesis 16, 7, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, fonte no caminho de Sur, disse-lhe a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor, volte para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e darás à luz a um filho, que se chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela, Agar, invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Deus viu Agar, como Deus vê a cada um de nós, como Jesus, Deus,
viu Maria naquele momento de dor profunda e falou: você não está sozinha. Mãe, pensa no seu filho. Não importa qual a situação que ele está vivendo. Deus está vendo e Deus está ouvindo. Mães de oração, tem momentos que parece que a nossa oração não chega, né? Deus ouviu e anotou todas. Está tudo registrado. Eu gosto de pensar que a gente serve a um Deus colecionador. Deus coleciona coisas muito interessantes. Ele coleciona as nossas lágrimas. Eu devo ter arquivos e arquivos e arquivos, assim, né? Deus coleciona os nossos passos. No Salmo 86 diz que Ele sabia cada passo que nós dávamos nos momentos de aflição. Sabe aqueles momentos mais de dor, Sueli? Deus colecionou e sabia e contabilizou cada um dos seus passos. Deus gosta de contar quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Imagina. É um Deus que cuida. Deus empresta desse seu amor zeloso para cada uma de nós, mulheres, mães, para também sermos zelosas. Mas nós nunca estamos sós. Deus que viu Maria, Deus que viu Agar, vê a cada uma de nós aqui. E sabe se nós estamos num deserto, se nós estamos sem água, se nós estamos sem o pão para dar para o nosso filho, se o nosso filho está em dor, se nós somos rejeitadas no grupo onde nós estamos. Ele sabe de tudo e Ele se incomoda com isso. E Ele age nisso. Mulher, eis aí teu filho. O filho nos é dado por Deus. O filho, não importa se o filho do coração, se o filho do ventre, foi Deus quem nos deu. E Ele vai nos capacitar. Ele vai nos abrir os olhos. Mãe, abra seus olhos. Deixa que Deus abra seus olhos. E apresente a solução para a sua vida, para a vida do seu filho, para a vida da sua família, porque Ele se importa, Ele se incomoda. Vamos pensar em outro exemplo de Deus amoroso, cuidando de uma mãe num momento tão difícil. Vamos agora jogar essa mãe num outro momento de vida, né? Porque Agar estava começando com Ismael. Vamos lá para o livro de Ruth. Livro de Ruth é a história de Noemi, que sai com seu marido Abimeleque. Eles saem da terra do pão, de Belém Efrata. Belém quer dizer terra do pão. E vão para Moabe, que quer dizer desejo. Eles saem da onde tem... Quer dizer, havia fome na terra do pão. Existe fome nos nossos caminhos. Outro dia eu ouvia uma pregação que falava o seguinte: Deus não fala assim, olha, na sua vida pode ser que aconteçam aflições. Não, Deus falou de forma incisiva. No mundo tereis aflições. No mundo vai ter dia que vai faltar pão, não é verdade, Adir? Ou, às vezes, falta. Falta o pão, falta a água, como nós vimos com Agar. E faltou pão na casa do pão. E eles saíram para buscar pão em outro lugar e foram para a terra do desejo. Parecia que eles estavam nos nossos dias atuais, a terra do desejo. E lá, a gente sabe que o marido, porque era o papel do pai fazer o casamento dos seus filhos, eles casam os seus 2 filhos, Malom e Quilom, com 2 mulheres da região, que foram ótimas esposas. A Bíblia assim nos diz, aliás, Noemi nos diz que elas foram boas esposas. Só que o que acontece? Morrem todos. Vamos começar no versículo 5. Vamos ler de 5 até 8. Diz o seguinte: morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Voltou a ter pão na casa do pão. A gente tem que buscar na casa de Deus. É lá que a gente tem que buscar. É onde o pão vai estar. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência com vós, como vós usastes com os que morreram e comigo. Então foram 2 boas noras. E ela despede as 2, porque ela pensou: tem esperança para mim? Eu sou viúva, eu perdi meus 2 filhos, não tem previdência social, não existe um LOAS para me sustentar, e eu vou tentar voltar para aquele lugar que eu deixei. E nós que conhecemos a história sabemos que Ruth foi João. Ruth falou: você vai ser minha mãe. Seu Bessa, lê para a gente de forma bem alta. Ruth 1, verso 16.
Está procurando, Zé Bessa? Posso trocar para o seu Milton, só porque já está aberto? Seu Milton, lê para a gente. A Bíblia não é extremamente poética? É algo assim tão belo. E Ruth está falando, eu não te largo, eu estou te adotando. Hoje, no mundo jurídico, principalmente na área de direito de família, existe uma grande questão que tem nos causado profunda angústia. Nós estamos agora lutando pela adoção de idosos. Nós temos uma sociedade onde nós vivemos cada vez mais, lutamos para conquistar isso, mas o que acontece com esses idosos? Poucos, incrível, poucos são os filhos que querem zelar pelos seus idosos. Aqui, no caso de Noemi, não tinha ninguém para zelar por ela. Os filhos morreram, as noras não tinham essa obrigação. A obrigação, como nós vimos no início, era dos filhos. Mas, na nossa sociedade, muitas das vezes os pais nem têm tempo para poder gozar da companhia, para poder sustentar seus filhos, e, quando chegam no final da vida, os filhos abandonam seus pais. Nós temos abrigos repletos de idosos que não serão adotados se não houver Rutes na nossa sociedade. E Deus aqui, como Jesus fez com João, falou, João, você também está sozinho. Adota Maria. Deus falou aqui, Ruth, você também está sozinha. Adota Noemi. Ame Noemi como se fosse sua mãe. Ame além. É um amor extravagante. Aliás, eu sou apaixonada por essa música que fala do ousado amor de Deus. Eu anotei aqui, porque a memória já não está, essas coisas, que diz o seguinte, deixa eu localizar aqui minha cola. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 para me encontrar, sem óculos é fogo, para me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nosso Deus nos ama assim. E nosso Deus nos desafia hoje, mães, filhos, João e Maria, a amarem de forma ousada, a ir além. Por que a gente tem que ficar nessas convenções? Qual era a convenção que impedia Ruth de zelar por Noemi? Mas ela ousou amar. Ouse amar. A gente só pode ser mãe do filho que vem do ventre. Me permitam um testemunho, né? A Bíblia fala que os filhos levantam e dizem que sua mãe é ditosa. Então, preparem o barco salva-vidas. Eu louvo a Deus pela mãe que tenho, por tudo. E é interessante que eu sempre tive muitos irmãos, além da Simone, porque nós viemos do Guarabu, né? Assim, eu e Simone nos convertemos na igreja do Guarabu e ali crescemos. E nossa casa era a casa dos seminaristas, porque era a casa que abrigava. E minha mãe e meu pai, mesmo com aquele jeito fechadão dele, que é o jeitão da Tainá, sempre adotou cada um daqueles seminaristas. Lá era a casa, o CIEM, era Iber, né? Era a casa das iberistas. Uma iberista saiu de noiva lá de casa, porque era a casa onde adotava. Era a casa dos extraditados. Nós tivemos um pastor chileno que foi extraditado, e minha mãe e meu pai receberam aquele casal com filho, e ali era a casa dos extraditados, era a casa dos militares, dos meninos navais, que eram chatos, a gente era adolescente, aquela bagunça, sobrava para a gente passar farda, mas era a casa dos navais, porque eles sempre estiveram com as portas abertas, e mais do que as portas, com o coração aberto. Muitas das vezes a gente fritava ovo, era o que tinha, mas era o ovo dividido e compartilhado, e nunca faltou. Ser mãe. E tem um comercial lindo da Renner, que tem uma moça que fala o seguinte, eu um dia descobri que eu não podia ter filhos, mas ninguém nunca me disse que eu não podia ser mãe. Ouse amar além das convenções. Seja mãe de alguém mais velho, adote alguém. Seja mãe de uma criança. Seja mãe de oração. Eu e Tainá passamos esse último período que estivemos ausentes aqui, lá na igreja do Guarabu. É a nossa igreja, minha igreja de origem, e nós fomos
participaram um momento ali que foi muito bom para a gente. E lá eu tenho um casal que são meus pais. Me adotaram ainda na terra adolescência, no alto dos meus 12, 13 anos. E naquela época eu sonhava em ser desenhista. Olha como a vida muda, né? E teve um evento lá na igreja do Guarabuná, na época, não lembro exatamente o que, mas era para adotar em oração. E eu fiz um desenho para ela, agradecendo por ela ter me adotado. E ela falou, olha, esses anos todos eu já troquei de Bíblia, mas o seu desenho não sai da minha Bíblia, porque você é minha filha de oração. E Tainá já é minha neta de oração. Não é tão bom pensar que tem alguém esses anos todos orando por nós como mãe? Por que a gente não pode fazer isso? Vamos sair do nosso quadrado. Nós somos corpo e família. Nós precisamos amar como corpo e família. Já caminhando para o fim, quero passar numa outra personagem que eu amo demais. Vamos agora para o Novo Testamento. Eu já me perdi nas minhas anotações. Vamos lá. Nós vamos ler um texto. Vamos deixar a Bíblia aberta em 2 textos. Mateus 15. Eu não trouxe meu barco salva-vidas. Mateus 15. E o outro texto é Marcos 7. Pastor, abre para a gente Mateus 15. Você vai ler para a gente de... Deixa eu só me localizar. De 21 a 25. Mas espera um pouquinho. E deixa o pai da Débora. Como é que é o nome do pai da Débora? Flávio. Flávio, você pode ler para a gente? Marcos 7. Você vai ler só o 24, porque o 24 é o mesmo texto. O texto, na realidade, fala da mesma coisa. Mas, no versículo 24 de Marcos 7, tem um detalhe importante que não está em Mateus. Então, Flávio, você pode começar lendo Marcos 7, 24, e depois o pastor vai ler para a gente Mateus 15, de 21 a 25. Pode ler, Flávio. Obrigada. Olha só, Jesus precisava ficar em sigilo. Na agenda de Deus, na agenda de Jesus estava escrito, tempo de reclusão. Vamos ver o que aconteceu agora, esse mesmo texto, só que em Mateus. Olha que texto fantástico. Tem que ir até o final. Desculpa, pastor, eu te pedi para ir só até o 25. Então, lê para a gente até o 28. Desculpa, pastor. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Fantástico, não é? Perseverar. Esse texto, assim, sempre me causou uma angústia. Eu falei, o que Jesus queria? Né? Eu lembro, quando a gente era adolescente, ia para aqueles acampamentos lá do Palavra da Vida, tinha um pastor que falava que ele tinha um livro de bolso, que não esquecessem de enterrá-lo com aquele livro de bolso. Eram perguntas que ele queria fazer a Deus. E uma das perguntas que eu gostaria de fazer a Deus é, me explica esse texto. Por que Jesus parece que foi mal com essa mãe? Imagina, ela estava, o texto fala horrível, a filha estava horrivelmente endemoniada. Essa mulher era uma cananita, ela é da terra de Canaã. Lembra de Baal? Baal era deus de onde? Dos cananitas. Lembra quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito? O que os cananitas fazem com eles? Os atacam.
Então, aquele povo foi um povo muito mau com o povo de Deus. E agora Jesus falou, escreveu na sua agenda, tempo de reclusão, eu preciso ficar quieto. Mas aparece uma mulher, e tinha que ser mulher, né? Porque ir no departamento infantil é uma bênção. Todos nós precisamos passar pelo departamento infantil. Criança faz perguntas que nós não ousamos fazer. Eles perguntam, como Abraão consegue entregar entregar Isaac, né? Como é que ele se dispõe? Porque se fosse Sara, e já pensaram se Deus falasse com Sara? Ia ser complicada essa história, né? Como é que o pai do filho pródigo deixa o filho ir com ele ainda vivo, sabendo que o filho ia desperdiçar tudo? Porque se ele tivesse uma mãe, são perguntas, um dia eu vou escrever perguntas do departamento infantil, porque eles nos obrigam a ler a Bíblia com outro olhar, e eles fazem indagações que a gente não consegue alcançar de primeira. E essa mulher aqui, ela que era cananita, ela que não era de um povo bendito, digamos assim, resolve mudar a agenda de Jesus. E ela gruda no pé, porque os discípulos falaram, Jesus, manda essa mulher embora, porque ela fica gritando, vão descobrir que a gente estava aqui, ele estava escondido ali. Não era o momento ainda de Jesus morrer e ele estava escondido. E aí ela fala, Senhor, salva-me, socorre-me. Ela implora, ela se joga aos pés de Jesus. E Jesus continua em silêncio. No mundo tereis aflições, e no mundo também nós teremos momentos de silêncio. Porque Deus também está testando a nossa perseverança. Insista, persista. Ruth desistiu de Noemi? Agar desistiu de Ismael? Insista, persevere. E ela insistiu. E Jesus ainda fala para ela, olha, o pão é para os filhos, não é para ser dado aos cães. E a gente pode perceber por outros textos da Bíblia que a relação com o cachorrinho não é a nossa relação com o cachorrinho. Em outros momentos, Jesus fala, vocês não vão dar as suas boas dádivas aos cães e nem jogar as suas pérolas aos porcos. Ou seja, cão e porcos, para os judeus, estavam ali par a par. Não era uma coisa boa como a gente tem. Hoje os cachorrinhos quase estão tomando o lugar das crianças, né? Mas naquela época não era algo positivo. E Jesus fala isso para ela. E essa mãe se humilha, persevera e fala, mas os cachorrinhos também comem do que sobra, do que cai da mesa dos filhos. Ela se humilha e se confessa por ela e por todo o seu povo. E Jesus dá testemunho da fé dessa mulher. Ele diz, grande é a sua fé. Seja feito conforme você crer. Mãe, nós estamos perseverando. O silêncio não quer dizer para a gente desistir. De repente é para a gente se reinventar. De repente é para a gente se colocar de uma forma diferente diante de Deus. Porque Deus quer que nós perseveremos. E a filha daquela mulher foi curada. Irmãos, sobre esse texto, eu só gostaria de fazer uma leitura de um autor que diz o seguinte, ela lutou com Deus e venceu. O Eterno tem todo o poder, mas tem um estranho prazer em se deixar vencer por aqueles que lutam com Ele, em humildade, em reconhecimento e em arrependimento. Tal como Jacó, ela lutou com Deus e prevaleceu. Não luta no sentido de desafiar a Deus, mas de perseverar. Amados, vamos voltar para João e Maria, ali aos pés de Jesus na cruz. E vendo Jesus Maria, e vendo ao lado dela, vendo junto a ela João, ele disse, mulher, eis aí teu filho. E falou para João, João, eis aí tua mãe. Quando o pastor me convidou, eu estava naquele momento orando pela Fernanda. E pensando o que eu diria para a Fernanda. Eu não sei o que eu diria para a Fernanda num momento assim, de ter perdido uma mãe, num dia das mães. A minha família também está nesse processo de se reinventar. Diria Daniele, ressignificar datas. Esse dia seria um dia para nós estarmos na casa da minha tia mais velha, e ali todos reunidos, mas nós não queremos nem estar lá, porque ainda dói a saudade. O que a gente diz para o Kleber? O que a gente diz para a Rejane? O que a gente diz para a Edna e para a Ivana? A gente diz que Deus se importa, que Deus nos ama, que Deus cuida e que nos desafia a amar de forma extravagante. Quando Jesus fala que Maria seria cuidada por João, ele inaugura ali a igreja também,
Uma igreja que inclui os excluídos. Porque, na realidade, uma mulher como Maria poderia ser excluída pelos seus próprios filhos pela sua fé, num filho, naquele que saiu do seu ventre e que se tornou o seu Senhor e Salvador. E, como nós vimos, João, por ser tão jovem, por ter saído do seu trabalho para seguir Jesus e agora, aparentemente, Jesus está morrendo, ele também poderia ser um excluído. Mas Jesus fala, vocês vão cuidar um do outro. E Deus olha para a gente hoje, Igreja da Freguesia, e pergunta, vocês estão juntos? Vocês estão dispostos a cuidar um do outro? Em Maria serem mães de João, e João serem filhos e zelosos por Maria? Eu tenho uma proposta nessa manhã. Eu trouxe aqui algumas alianças. E eu quero desafiar a quem se dispor. Você nessa manhã quer adotar uma mãe? Mãe, nessa manhã você quer adotar um filho? Mas é para adotar de coração e guardar essa aliancinha dentro da sua Bíblia. Compromisso. Compromisso. Eu vou cuidar de você. Jesus os viu juntos. E nós estamos sendo vistos juntos pelo Pai? Nós precisamos caminhar juntos, chorar juntos, para sorrir juntos, para comemorar juntos. Quem você quer adotar? Eu vou pedir ajuda para o pessoal do Ministério de Louvor. E quem se dispor, quem quiser, porque é um voto que a gente faz diante de Deus. De repente, tem aquela pessoa na igreja que você mal conhece. Mas será que essa pessoa tem alguém que ora por ela? Ou então tem aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento de dor e que você se dispõe a ser ombro para ela. Quem quiser, vem aqui e adote uma mãe. Quem quiser, vem aqui e adote um filho. É o seu coração. E se você não quiser, não tem problema, porque Deus tem um tempo e tem um modo. Jesus tinha 12 discípulos, um já tinha desistido, e dos 12, Jesus confiou sua mãe. A que mãe Jesus vai confiar a cada um aqui presente? A que filho cada um vai se dispor a adotar? Eu vou começar. Eu já tinha pedido. Ivana, você me empresta a sua mãe? Coração de mãe também, né, seu Bessa? De repente, a gente precisa chegar em casa e
readotar novamente os nossos pais, as nossas mães. Quantos filhos às vezes não veem os seus pais, não veem suas mães, e o tempo passa e eles são colhidos tão rápido e a gente sente saudade, né, Flávio? Então não deixe de adotar seu pai e sua mãe também não, porque nós precisamos revolucionar com um amor extravagante de Deus. Vamos lá, Larissa. Seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, que infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecendo, mesmo assim se entregou. Oh, ousado amor de Deus. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Fica perto de quem você adotou, se possível. Vamos orar como corpo e família? Juntos. E os viu juntos. E mudou a história daquela mãe. Ivana, você também é minha irmã. Vamos orar? Vamos orar então. Senhor Deus, nós te louvamos pelo privilégio de sermos um corpo e família. Deus, que nada, nem morte, nem lutas, nem principados, nem potestades nos afastem do seu grande amor e do amor que nos une. Somos imperfeitos, somos errados, mas nós queremos acertar, Senhor. Nós queremos estar na casa do pão. Nós queremos depender de Ti e amar de forma ousada e extravagante como o Senhor nos ama. Senhor, nós te louvamos pela vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão e se comprometem
não nos deixe esquecer, que não seja um momento de emoção, mas que seja um compromisso de estar junto, da mesma forma que nós sabemos o quanto João cuidou de Maria. Que nós também possamos ser servos dispostos a ser corpo e família, muito além do sangue, mas que inaugura um novo tempo de amor, Senhor. Reconstrói a cada um de nós. E obrigada por esse teu amor tão extravagante. Traz consolo, traz alegria, traz renovo e muda a nossa sorte, porque nós te amamos e nós louvamos o teu nome pelo seu amor tão extravagante por nós. Recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Pode sentar um momentinho. Eu sei que muitos dos membros da nossa igreja hoje estão visitando suas mães, mas que pena que perderam esse momento tão especial aqui, né? Que pena, eu lamento profundamente. Nós também ficamos gratos a Leandro, que fez a decoração da igreja. Que coisa boa, obrigado, querido. E também nós temos uma lembrança para as mães. Vou pedir a Magali que vem aqui, que vai explicar. Vem cá, Magali. E essa lembrança tem uma característica muito especial. Explica. Bom, eu estou me recuperando ainda da dinâmica que Vivinha proporcionou a gente. Eu ia adotar uma pessoa só, né? Mas aí agora estou com 2 filhas. 2 filhas. Uma está aqui e a outra não veio de manhã, mas eu espero que ela venha de noite. Vou levar para ela. Eu estava falando para a Ivana que às vezes, eu não conheço a Ivana, às vezes a gente não tem importância se eu não conheço a Ivana. Porque às vezes a gente não conhece o nosso filho, não é? A gente às vezes acha que o conhece e a gente às vezes não conhece. Então não tem importância se você não conhece seu filho. Às vezes é mais fácil uma pessoa se aproximar até de quem não conhece. Mas isso eu gostei muito da palavra de Vivinha quando ela falou se reinventar. Se reinventar. A gente precisa se reinventar sim, irmãos. A gente precisa, porque o nosso objetivo é alcançar, né? Bom, que eu estou me recuperando ainda, tá? Hoje nós temos uma lembrança, além dessa lembrança muito linda das alianças, nós temos uma outra lembrança aqui, que é essa daqui. Então, eu vou pedir até que Rogério me ajude, vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem um filho só, levanta o braço. Isso. Agora, quem tem 2 filhos? Parabéns. Parabéns um filho, parabéns 2. Quem tem 3? Tá diminuindo, tá diminuindo. Agora, quem tem 4? Caramba! Parabéns! Meu Deus! Diminuiu bastante. Olha só 2 levantaram o braço. Caramba! Quem tem 5? Caramba! Ué, 5? Eu estou fazendo agora uma pergunta que eu sei que tem pessoas que têm aqui muitos, mas quem tem assim, da barriguinha? Quem tem da barriguinha, 5? Tem uma aqui? Parabéns. Agora, tem alguém que tem 6? Que está presente aqui? Que está presente? Tem alguém que tem mais de 6 que está presente? Não. Caramba. Eu vou convidar essa mãezinha que tem 5, então, que é a vitoriosa daqui, presente. Eu sei que tem pessoas que têm mais até e que não estão aqui, né? Mas que está presente aqui conosco. A nossa vitoriosa hoje foi a nossa irmãzinha. Palmas para a irmãzinha.
Pessoal, eu não sei seu nome. Maria. Eu vou pedir que a senhora fale o nome de todos os seus filhos. Eu tenho Ezequias, que é o mais velho. Tenho o Júlio César, que é abaixo do mais velho, caçula dos homens. Os outros é Anita de Souza Araújo e Shone Araújo de Oliveira. Bem, faltou um? Faltou um, mas está lá no céu. É Rosiméria. Parabéns, parabéns, hein? Olha, esse presente que a irmã vai receber vai ser a primeira a receber, porque nós não tivemos condições de entregar aqui na frente os presentes. Por quê? É um presente especial. Se quiser abrir, pode abrir, porque aí todo mundo já vê. Abre para o pessoal ver. Esse presente, irmãos, Rogério, ajuda ela a abrir. Esse presente, por que esse presente é especial? Porque foram feitos pelas mãos das pessoas que fazem o curso aqui na parte de multiministério. Olha que lindo. Feito à mão, e vocês vão estar levando para casa um presente com significado. É um presente que a sua igreja fez. As pessoas do multiministério que fizeram. E isso, normalmente mulheres, normalmente mães. Então, vocês vão levar um presente artesanal hoje para a sua casinha. E eu vou pedir que vocês, então, quando vocês passarem ali fora, vocês cada uma pegue uma lembrancinha só, tá bom? Porque tem pessoas que vão vir à noite. Então, vai estar lá o presentinho da pessoa, tá bom? E muito obrigada, então, pela presença de vocês. À noite, logo mais à noite, eu sei que vai ter almoço especial hoje, mas à noite estaremos aqui às 18 horas. Tá bom? Não sei se, Rogério, vamos orar. Eu vou pedir que a irmã fique aqui para nós... Ah, é? Ah, então tá certo. Tá. Mas, em todo caso, enquanto as crianças vão subindo, nós vamos orar pela irmã Maria e pelos seus filhos. 4 filhos estão com ela e um já está com o Senhor, né? Já vai estar com o Senhor. Rogério, ora. Aliás, eu vou pedir para a mamãezinha mais nova que está com o filhinho na barriga, é a Priscila, né? Vem, Priscila, vem orar pela mamãezinha que tem mais filho. Acho que tem outra que tem bebezinho na barriga aqui? Que saiba, né? Que saiba, pelo menos. Então, Priscila vai orar pela Maria, que tem... E pelas outras mães, com certeza. Senhor, meu Deus, santo é o teu nome, Senhor, porque tu nos deu a oportunidade de estar aqui, Senhor, te cultuando, Deus. Eu quero colocar, Senhor, no teu altar santo, Senhor, a vida da Maria e de todas as outras Marias, Senhor. De todas as outras mães, Senhor, guerreiras, fortes, Senhor, que não te deixam, Senhor. Ó Deus, nos fortalece, Senhor, para que sempre estejamos segurando a tua mão, Senhor, para que a gente não se afaste de ti, Senhor, porque a palavra diz que não é tu, Senhor, que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de ti, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nos dá a alegria de viver, Senhor, todos os dias. Nos dá, Senhor, a consciência de que não devemos desistir, Senhor, porque é tu quem joga o teu santo sangue, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Uma bênção especial, Senhor, para Maria, Senhor, para os seus 4 filhos, para as suas famílias, com certeza netos, Senhor, bisnetos, Maria. Netos, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre a família dela, Senhor. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito e lava, Senhor, as suas feridas, Senhor. Entra, Senhor, na sua casa, Senhor. Fecha a porta do inferno, Senhor. Não deixa, Senhor, que nada aconteça com a família da Maria, Senhor. Quero uma bênção especial, Senhor, para as mães dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa renovar os seus corações, Senhor. Que elas possam entender, Senhor, esse compromisso contigo, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, pelas vidas das mães dessa igreja, da Ilha do Governador, Senhor.
do Rio de Janeiro, Senhor. As mães que estão longe, Senhor. As mães que já se foram. As mães que estão se preparando para ser mães, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Abençoa minha mãe, Senhor, que está longe. Sei com a tua filha, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. E agora distribua abraços generosamente. Amém? Deus abençoe. À noite nós vamos estar juntos às 18 horas.